Olá, boa tarde. Meu nome é Jefferson Bugoni. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho com rede de dispersão de sementes em ecossistemas bastante modificados no arquipélago do Havaí. Eu gostaria de iniciar agradecendo o Sandro pelo convite para apresentar um pouco do meu trabalho e a PUC por receber essa palestra. E eu preciso, primeiro, agradecer as pessoas envolvidas no projeto. Então, as principais mentes por trás do trabalho são essas 5 pessoas aqui. Também houveram diferentes estudantes de nível de pós-graduação envolvidos no trabalho, 2 pessoas que foram líderes coordenaram, né, a coleta dos dados, e um pequeno exército de pessoas que fizeram a coleta dos dados de fato, né, e também trabalho de laboratório, né, os nossos assistentes. E gostaria de agradecer os parceiros também em solo, né, na ilha, que nos ajudaram, e a nossa fonte de financiamento, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, basicamente, essa palestra ela vai cobrir 2 trabalhos recentemente publicados, com algumas adições, e no primeiro deles eu vou falar das interações entre plantas e dispersores no nível da comunidade, sem focar nas espécies, sim, mas quais são os padrões de interação, qual o nível de estabilidade dessas redes de interação, né, e como elas variam no espaço. E na segunda parte, eu vou abordar esse segundo artigo, foi publicado esse ano, onde a gente basicamente investiga quais são as espécies mais importantes nessa rede de interações e por quê, né? Quais são os atributos que fazem uma espécie ser mais importante ou contribuir mais para a estrutura da rede do que outras espécies. Então, quando a gente pensa no Havaí, né, a maior parte de nós imagina, lembra desses lugares bastante bonitos, né, com montanhas incríveis, praias maravilhosas, um excelente lugar para passar as férias, né, com vulcões ativos, surfing, né, uma coisa muito importante do Havaí também, tem as ondas gigantes, e também tem uma cultura exótica, né, com os polinésios que colonizaram as ilhas com suas danças próprias, suas vestimentas, então todo um arcabouço cultural também bem interessante. E, em função disso, o Havaí é um dos lugares que provavelmente a maior parte das pessoas gostaria de conhecer, ou pelo menos passar umas férias, né? E, em função disso, o Havaí se torna, não, ele é um lugar que é longe do que a gente imaginaria desse paraíso tropical pristino, né? E sim, às vezes se parece muito com isso dessas imagens, né? São cerca de 10 milhões de visitantes que visitam as ilhas do Havaí todos os anos, né? E são dados de 2019, porque em 2020 teve pandemia, então isso alterou um pouco o padrão. Mas, enfim, muita gente visita essas ilhas. E, em função disso, existe toda uma infraestrutura para receber essas pessoas e suas atividades, né? E, obviamente, em função disso, o Havaí é um lugar bastante modificado, né? E o Havaí, apenas para dar um contexto biogeográfico, ele é constituído por essas 8 ilhas principais, né? Ele é considerado o arquipélago, ele é o arquipélago mais isolado de todos, né? E ele fica a 3.700 quilômetros do continente mais próximo, que é a costa americana. E é interessante que o histórico de formação do Havaí formou essa cronossequência, ou seja, os primeiros derramamentos de lava que deram origem às primeiras ilhas ocorreram nessa região há cerca de 29 milhões de anos atrás, né, mais para o oeste, e gradualmente, com o passar do tempo, novos derramamentos foram ocorrendo e novas ilhas foram sendo formadas, né? Então, isso acontece até hoje, tanto que os vulcões ativos né, seguem ativos e seguem a ilha, que é essa ilha aqui grandona, né, do Havaí, que se chama Havaí,
ela segue crescendo, né? Essas áreas pretas aqui são derramamentos recentes de lava, né? Enfim, por ser um lugar tão isolado, basicamente as espécies que chegam lá têm a oportunidade de especiar e dificilmente elas mantêm um fluxo genético estabelecido com áreas próximas, né? Então, as espécies, uma vez chegando lá, elas se tornam algo diferente do que dos lugares de onde elas vieram, dado o tempo suficiente. E, além disso, essa cronossequência permitiu que, uma vez que as espécies colonizam as primeiras ilhas e especiam lá, à medida que as novas ilhas foram sendo formadas, elas colonizam essas ilhas e também ocorre um processo de radiação adaptativa, né, especiação. E, obviamente, dentro de cada ilha, havendo diferentes tipos de habitat, há especiação, né, o surgimento de múltiplas espécies dentro de cada ilha, né. E, por isso, o Havaí tem taxas altíssimas de diversidade e de endemismo, principalmente. E algumas das bizarrices evolutivas que surgiram lá, né, dessas radiações adaptativas, são esse grupo de gansos. Quem já andou pela América do Norte provavelmente viu um bicho muito parecido com esse dessa foto aqui, que é o ganso do Canadá, que é possível que tenha sido o grupo que colonizou inicialmente essas ilhas. E como não haviam mamíferos de grande porte, eles especiaram, né, nesse arquipélago e ocuparam nichos que são tipicamente ocupados por outros mamíferos, né? Ou seja, os principais pastejadores dessas ilhas eram esses gansos, né? E tanto que o único mamífero que existe lá é um pequeno morcego, né, endêmico. E de todas essas espécies aqui, apenas uma delas atualmente existe, que é esse menorzinho aqui, presente acho que apenas na Ilha de Oahu, se não me engano, e até recentemente tinha apenas 30 indivíduos. Não sei como é que está a situação atual da população. E essas espécies foram sendo perdidas ao longo do tempo, né? E, obviamente, uma vez na ilha, elas começam a interagir com outras espécies que lá existem e, às vezes, desenvolvem relações coevolutivas. Essa plantinha aqui, que é uma espécie de caqui nativo, uma ebenácea, ela tem esses frutos grandes, com sementes grandes, que provavelmente eram dispersadas ou por algum desses gansos do Havaí ou por alguma outra ave de grande porte que não ocorre mais na ilha, né? Não existe mais lá, né? Então, esses gansos, alguns deles ocuparam um papel que na América do Sul é ocupado pelas emas, na África pelas avestruzes e pelos emus e casuárias na Oceania. Outro exemplo são os tentilhões, né? Que, assim como em Galápagos, também sofreram uma radiação adaptativa e evoluíram espécies que né, ocuparam diferentes nichos, tanto bichos generalistas quanto nectarívoros, né, que desenvolveram essas relações coevolutivas com plantas que são tubulares, né, digamos, se encaixam no bico dos bichos e dependem deles para polinização. Outros se tornaram frugívoros ou granívoros, se parecendo um pouquinho com papagaios, como esse daqui, e diferentes tipos de insetívoros, né? Então, muita da flora também, padrões de diversidade também ocorreram na flora. E um exemplo da especiação, dessa diversidade na flora, está no clado das lobélias, né, na família Campanulaceae, onde o Havaí é um centro de diversidade e muitas dessas espécies se diferenciaram para tipos muito específicos. A gente tem, por exemplo, lobélias que que se tornaram árvores meio que do dossel, né, das matas baixas que originariamente ocorriam nas ilhas, mas também espécies que pareciam como palmeiras, né, ervas, arbustos. E muitas dessas plantas apresentaram adaptações a interações com animais mutualistas, como é o caso dessa Clermontia caquiana, que é uma espécie que tem frutos dispersos por aves e flores também tubulares, compridas, que são uma clara adaptação à polinização por aves, né? Olhando nesse clado das lobélias aqui, o vermelhinho são os clados ou as espécies que têm frutos
carnosos, ou seja, frutos dispersos, com atributos relacionados à dispersão por animais, né? Então, vocês veem que diferentes grupos, né, possuem essas características, inclusive evoluindo independentemente esse atributo. Da mesma forma, em relação à polinização. Então, notem que em vermelho aqui são as espécies polinizadas em vermelho, e a maioria delas aqui é, de fato, polinizada por aves, né? Então, quando esses bichos são perdidos, essas plantas perderam seus parceiros mutualistas, e com isso tendem a sofrer, né? Isso tem um impacto nas suas populações, tem limitações na polinização, na dispersão. E o Havaí hoje é considerado a capital mundial de extinções e invasões. Para se ter uma ideia, 90% da flora do Havaí é endêmica e atualmente apenas 9%, pelo menos 9% dessas plantas foram extintas e 52% são ameaçadas, sendo que dentre elas, para mais de 200 espécies, existem apenas 50 indivíduos na natureza. Então, elas são muito dependentes de manejo humano para continuarem existindo. E entre as aves, praticamente todos os passeriformes estão extintos ou muito próximos da extinção, incluindo 24 espécies de aves nectarívoras, aves frugívoras. Isso considerando o Havaí como um todo, né? E essas extinções, elas começaram há cerca de 700 anos atrás, quando os primeiros polinésios chegaram a colonizar o arquipélago, e depois se intensificaram com o James Cook, que foi o primeiro europeu a, né, encontrar a ilha no século XVI, meados do século XVI. E, obviamente, isso se mantém até hoje, com esse turismo de 10 milhões de pessoas visitando o arquipélago todos os anos. Obviamente, a tendência é que extinções continuem ocorrendo, e muito em decorrência de introduções de espécies que acidentalmente ou intencionalmente são introduzidas, né? E apenas um comparativo aqui, o número de aves extintas nos últimos 700 anos do Havaí em comparação a outros lugares, né, como a Nova Zelândia, Ilhas Mascarenas, Colômbia, Estados Unidos, e você vê que a proporção ou a quantidade de espécies extintas no Havaí é realmente muito alta. Então, já que a maior parte das espécies nativas ou foi extinta ou tem populações muito baixas e está ameaçada, e também, né, tanto houveram extinções quanto houveram muitas introduções, a gente tem no Havaí, especialmente na ilha de Oahu, que é a mais populosa, o que a gente pode chamar de um novel ecosystem, né? Ou seja, um ecossistema onde a maior parte das espécies não é nativa daquele ambiente, né? E uma vez presente naquele ambiente, elas interagem umas com as outras. E então, alguns lugares onde a gente chega no Havaí, você tem uma floresta como essa daqui, que lembra bastante qualquer floresta tropical, né? Você tem aí um extrato arbóreo, com, às vezes, até árvores emergentes, você tem um extrato arbustivo, você tem trepadeiras, epífitas, arbustos, ervas, mas, às vezes, frequentemente, essas comunidades têm 0% de espécies nativas. E, de fato, alguns exemplos são essas passifloras aqui, essa strawberry guava, que é a Psidium cattleyanum, né, que acho que é o araçá, que a gente chama por aqui, a aroeira, Clidemia, Irta, essas duas eu não me lembro, acho que elas são introduzidas também. Então, é muito comum você ter uma flora e também uma fauna de frugívoros que não são dali. Esse aqui, por exemplo, é o Deutrix lutea, que é um bicho da Ásia, né? E a pergunta que emerge daí é, bom, se a gente tem esse lugar que parece muito com uma floresta tropical, como ele está funcionando, né? E uma vez que essas alterações ocorreram, o Havaí, obviamente, é um lugar muito deprimente do ponto de vista de conservação, né, para um biólogo, mas, por outro lado, ele apresenta essa característica, essa oportunidade única de servir como uma referência para que a gente possa entender como ou que outros ecossistemas do planeta se tornarão
caso as taxas de extinção e de introdução de espécies, né, não nativas continuem em níveis muito elevados, tá? Então, nós focamos o nosso trabalho na ilha de Oahu, tá? Que é a ilha onde a capital Honolulu fica, a cidade de Honolulu fica mais ou menos por aqui, e a gente distribuiu 7 pontos nessa ilha, tentando cobrir a maior parte, tentando cobrir um gradiente de pluviosidade, de altitude e de proporção de espécies invasoras, né? E em cada um desses sítios, então, a gente, a cada 7 semanas, por um período de 3 anos, que isso começou em 2014, mais ou menos, e segue até hoje, né, embora a principal parte do projeto tenha sido concluída. E, enfim, a gente colocou essas armadilhas, redes de neblina, capturou os bichos, para cada bicho capturado, colocava num saquinho, coletava as fezes e levava para o laboratório para identificar as sementes presentes nessas fezes. E, além disso, a gente usou armadilhas fotográficas, né, colocadas em frente de plantas com frutos maduros, para detectar quem são os visitantes, né, os frugívoros. E nós, então, triamos cerca de mais de 3.000 amostras fecais de 24 espécies de aves e identificamos 110.000 sementes viáveis, né? E a gente aqui foca em sementes viáveis porque a gente estava interessado nas interações mutualísticas, ou seja, quando aquela interação poderia também dar origem ou propagar as plantas, né? Elas poderiam germinar. Então, predação de semente a gente tentou excluir. E também a gente incluiu aí 117.000 horas de observações com essas armadilhas fotográficas, né? E, basicamente, esses são os dados, então, que foram utilizados para construir as redes de interação, né? Então, se você acha as fezes de um bicho, nas fezes de um bicho, uma semente viável, isso é uma interação. A gente foi contando esses eventos de interação. E também para cada espécie presente nessas redes de interação, a gente mediu algumas outras variáveis, por exemplo, variáveis que são importantes para interações de dispersão de semente, né, de frutivoria, como a abertura da boca, o tamanho das sementes, comprimento das fenologias do período de frutificação, o período, duração da presença de uma espécie numa comunidade, em quantos desses sítios, ou qual a cobertura as espécies tinham na ilha, tanto para bichos quanto para plantas, suas abundâncias relativas, em transecções ou pontos de escuta para as aves, e também as características nutricionais dos frutos, né? Qual a proporção de proteínas, lipídios e carboidratos, tá? Então, esses basicamente foram os dados que a gente utilizou, né? Apenas como uma observação, assim, eu não sei se todos são familiares com o que são redes de interação. Então, imaginem uma comunidade, né? Você tem lá os bichos e as plantas coexistindo. Basicamente, então, o objetivo de um estudo de redes é identificar quais são os bichos interagindo com quais plantas, né? Então, digamos que a gente quer saber os visitantes dessa planta B, né? E a gente faz a observação nela e identifica que são B e C. A gente transpõe aqui para esse sumário das interações da comunidade, onde a espécie de planta 2 vai estar ligada com os animais B e C, e assim sucessivamente para todas as espécies, tá? Então, a gente tem uma rede bipartida, onde você tem, de um lado, um nível trófico, no caso das plantas, e do outro, o outro nível trófico, que são os animais, tá? E ela é bipartida porque a gente não considera interações aqui dentro dos níveis tróficos. Obviamente, um animal pode indiretamente influenciar o outro, as plantas podem facilitar ou competir umas às outras, né? Via o parceiro compartilhado, mas isso a gente não quantificou e não foi o objetivo desses estudos que eu estou mostrando para vocês, tá? E, basicamente, as redes podem ser de duas formas, ou binárias, quando a gente considera apenas a presença ou a ausência das interações, ou redes ponderadas ou quantitativas, onde a intensidade ou a frequência das interações é quantificada. Isso pode ser considerado uma medida das dependências das espécies, certo? Então, se você tem, por exemplo, esse animal aqui, ele depende dessa planta aqui com essa espessura que é muito mais forte, né? Muito mais do que essas linhas mais fininhas aqui,
das quais esse animal depende menos, tá? E dois conceitos importantes que eu vou passar a falar daqui em diante são o aninhamento e a modularidade, tá? Então, vou conceituar primeiro para que vocês já entendam do que se trata. Então, uma rede aninhada é uma rede onde você tem animais mais generalistas que interagem com praticamente todas as espécies da comunidade, certo? Como é o caso dessa planta A, por exemplo, que está ligada a todos os frugívoros aqui. E, ao mesmo tempo, você tem um frugívoro que está ligado a todas as plantas, né? Mas quando você tem as plantas e os bichos mais generalistas, eles não interagem uns com os outros, apenas com os mais generalistas. Então, isso acaba gerando essa estrutura aninhada, que tem como uma característica, então, esse core, né, esse núcleo de espécies generalistas altamente conectadas e praticamente nunca espécies especialistas interagindo umas com as outras, tá bom? É um modelo teórico, então, do alinhamento. E a modularidade é outro conceito que vocês vão ouvir bastante. A modularidade acontece quando existem subconjuntos de plantas interagindo com um subconjunto de animais, tá? Então, essas espécies interagem mais entre elas, né, dentro desse grupo, do que com as demais espécies da rede, certo? Então, raramente ou poucas vezes você vai ter espécies conectando esses módulos diferentes, certo? Então, isso é uma medida da partição de nicho na comunidade, certo? Quanto mais modular, mais partilha de nicho, mais especialização, a gente pode pensar que existe na comunidade, tá bom? Bom, vamos para os nossos resultados, então. Primeiro eu vou mostrar os resultados mais descritivos, para dar uma ideia geral do que a gente encontrou, tá? Então, aqui são parâmetros que a gente mediu para as redes de interação que a gente construiu. Aqui a gente tem a rede regional, que compila os dados dos 7 sítios que nós amostramos, e aqui nós temos cada coluna representando uma das áreas amostradas, tá? E o que a gente teve é o número total de animais na ilha. 15 animais, 15 aves interagindo com frutos de 44 espécies de plantas diferentes, estabelecendo 112 links, e nós registramos cerca de 1.700 interações, eventos de dispersão diferentes, tá? E como evento de dispersão, a gente contou a presença da semente de uma dada espécie numa amostra fecal, certo? Independente do número de sementes. Então, se tem uma amostra 10 sementes de aroeira na fezes de um animal, isso conta como uma vez para aquela interação, tá? Isso, obviamente, se a gente registrou isso novamente para aquele animal, a gente foi somando isso e foi dando a intensidade da interação, tá? A frequência. E dessas espécies, 13 animais eram invasores, ou seja, não nativos da ilha de Oahu, sendo 86% das espécies. E entre as plantas, 65% não eram nativas, tá? E para a escala local, o que a gente obteve foi entre 5 e 10 espécies de ave, participando de interações de frugivoria nas comunidades, em cada comunidade local, e entre 10 e 22 espécies de planta, e 24 a 44 links. Eu quero chamar a atenção para vocês para esses 2 sítios, onde absolutamente todas as espécies de ave e todas as espécies de planta envolvidas em interações de frugivoria e dispersão de sementes são introduzidas, ou seja, isso é um exemplo extremo de um novo ecossistema, certo? E mesmo no nosso sítio mais nativo, que é uma área no topo de montanha, a gente teve 60% dos animais sendo introduzidos e 50% das plantas sendo introduzidas. E desse total de eventos de interação que a gente detectou, 93% deles correspondem ao transporte, né, à dispersão de sementes de plantas introduzidas, ou seja, a imensa maioria das sementes dispersadas não são nativas. E a gente encontrou apenas 2 espécies de aves nativas interagindo com plantas, e essas plantas não eram
nativas, elas eram introduzidas. E isso correspondeu a apenas 4 eventos de dispersão. E essas aves são o apapane e o arruamaquiri, que são aves, como você pode imaginar, pela morfologia dos biquinhos, eles são mais nectarívoros ou insetívoros. Eles interagiram apenas com Clidemia hirta, que é uma espécie que tem um fruto relativamente doce, né, rico em açúcar, com sementes muito pequenas, e provavelmente foi uma interação acidental, é muito ocasional, não é algo que seja muito importante na ilha, de fato. Então, essas aves têm uma importância pequena para a dispersão de sementes na ilha. Bom, e quando a gente olhou para a estrutura dessas redes, o que a gente encontrou? Bom, primeiro que nenhum animal nativo interagiu com uma planta nativa. Então, esse é provavelmente o exemplo mais extremo, até o momento, de uma comunidade inédita, né? Na ilha toda, a gente não foi capaz de encontrar uma situação em que 2 espécies nativas interagissem em relação à dispersão de sementes. E a rede foi aninhada, tá? Aninhada e modular. E, assim, a expectativa teórica é que exista baixa especialização, né? Porque espécies colonizando ilhas, elas tendem a passar por um processo de niche broadening, ou seja, ampliação do nicho, né? E também interaction release, ou seja, elas vão ter menos competidores, menos predadores, e aí poderiam interagir com maior número de recursos, sendo que a amplitude de nicho aumentaria ou pela escassez de recursos, ou pelo que se apresenta disponível para que sejam consumidos, né? Enfim, se essa é a expectativa teórica, o que a gente esperaria é que essas redes fossem altamente conectadas, certo? Você teria todos os animais comendo todas as plantas que estão disponíveis e as plantas sendo consumidas por todos os animais que estariam disponíveis para dispersar sementes nesse local. Essa seria a expectativa teórica. E, ao contrário disso, então, essa rede apresentou uma estrutura, né? A modularidade, por exemplo, com esses 3 módulos, indica que existe uma certa partilha de recursos, né? Então, esses achados, eles contrariam um pouco a expectativa teórica, tá bem? E o que é interessante aqui é que boa parte dos estudos tem mostrado que as relações coevolutivas acabam produzindo esses módulos, essas estruturas de interação. E o que nós encontramos é que se não tem nenhum animal ou planta nativo interagindo um com a outra, todas as interações são novas, e ainda assim essas estruturas que são encontradas em comunidades nativas, elas emergem. Ou seja, não é necessário, a gente pode concluir que não é necessário que exista coexistência ao longo de um período de tempo muito longo para que as espécies desenvolvam interações que gerem essa estrutura observada nessas redes de interação, tá? Obviamente, as pré-adaptações de aves sendo capazes de consumir fruto e frutos tendo características para ser consumidas e dispersas por aves já existiam, certo? Então, coevolução tem uma importância nesse sentido, mas as espécies não precisam coevoluir juntas, né? De modo que para que essas estruturas emerjam. Bom, você poderia se perguntar ou me perguntar, ok, mas você colocou essas interações todas juntas, né, dessas 7 áreas, e o que acontece se você olha para a escala local, onde você teria processos ecológicos provavelmente ocorrendo, né, como competição, ou de repente facilitação ocorrendo, né? E a gente encontrou o mesmo padrão. Para 6 das 7 áreas amostradas, houve essa partilha de nicho fina, ou seja, se considerava um nível de especialização. Entretanto, nenhuma das redes foi alinhada, tá? Ou seja, independente da escala que você analisa, existe partição de nicho fina, relativamente fina. Outro aspecto que a gente analisou dessas redes foi o quanto as redes diferiam na composição das suas interações entre os sítios, tá? Então, aqui a gente tem os pares, cada parzinho, cada barra dessa representa um par de sítios,
né, dos nossos sete sítios comparados. E a dissimilaridade de interações, ela varia de 0 a 1, sendo que 0 seria interações que são idênticas, ou seja, duas comunidades têm exatamente as mesmas espécies interagindo com os mesmos padrões, mesmas conexões, mesmos links, certo? E 1 seria um padrão de interações onde nenhuma interação ocorre em dois sítios, tá bem? E essa interação, essa partição, essa dissimilaridade, na verdade, ela pode ocorrer por duas razões. Uma é porque existe o turnover de espécies, ou seja, você não tem as mesmas espécies em dois lugares. Lógico, se você interage com um parceiro num local e no outro local ele não ocorre, obviamente você vai interagir com outro, tá? Mas parte dessa dissimilaridade, ela é causada por troca de parceiro, ou rewiring, né? Reconexão, religação, que é considerada quando ocorre o seguinte cenário: você tem o bicho A e a planta B numa comunidade, e depois o bicho A e a planta B em outra comunidade. E eles interagem em uma, mas não na outra, tá? Então, isso seria considerado para rewiring, como um caso de religação. E o que a gente encontrou, então, é que houve um alto nível, né, de similaridade de interações, né? Quase sempre por volta de 50%, acima de 50%, né? Sendo que a metade dessa dissimilaridade é causada pela troca de parceiros. Esses padrões, eles tornam ainda mais espetaculares os nossos achados ali sobre a emergência de estruturas similares de interação, né? Porque você tem mudanças gigantescas na composição de espécies e na forma que as espécies interagem, mas ainda assim você tem os mesmos padrões de interação emergindo, né? Então, isso significa que a identidade das espécies não importa muito, né? Talvez o que defina as interações emergentes desses padrões sejam os atributos, ou as abundâncias, ou alguma outra coisa que a gente vai explorar um pouco no próximo trabalho, tá? Outra coisa que isso revela é que esse alto nível de religação, essa alta capacidade de trocar parceiros, ela é uma característica de espécies introduzidas que são bem-sucedidas, né? Você deve ser capaz de consumir frutos diferentes para ser um invasor bem-sucedido. E no caso das plantas, você deve ser capaz de ser dispersa por qualquer animal, né? Do contrário, a invasão não vai ser muito bem-sucedida. E, por fim, a gente... bom, você poderia me perguntar, ok, você está dizendo que a estrutura dessas redes que você encontrou nesses novel ecosystems, ela se parece com as das redes em comunidades dominadas por espécies nativas, né, de outras partes do planeta. Mas você não está me provando isso. Então, essa última parte a gente elaborou para provar esse ponto, tá? Então, eu fui para a literatura, coletei 42 redes de interação entre aves e plantas de diferentes lugares do planeta, e aí calculei esse conjunto de métricas de redes aqui. Tanto métricas binárias, né, para redes com presença e ausência de interações, quanto para redes quantitativas, né, que nem todas essas redes foram quantitativas, tá? E aí, assim, para esse conjunto de 42 redes, a gente calculou, por exemplo, o aninhamento, tá, e o intervalo, né, de variação, de 95% de confiança, ou seja, 95% do que a gente calculou estava aí dentro. E aí, fizemos a mesma coisa para os nossos 7 sítios na ilha de Oahu, tá bem? Então, quando a gente tem aqui uma sobreposição do que a gente viu em Oahu em relação com o que a gente viu no resto do planeta, a gente conclui que aquela estrutura na rede de Oahu não difere das estruturas do banco de dados das outras comunidades do planeta, tá bem? E como vocês podem ver aqui, tanto para as métricas de rede binária quanto quantitativas, em todos os casos houve uma sobreposição. Tá? Isso foi verdade para o alinhamento binário, para o alinhamento quantitativo, para a modularidade binária e para a modularidade quantitativa, e para o nível de especialização complementar, no nível da comunidade como um todo, e também
para essas 4 métricas aqui, que são métricas de robustez. O que a gente fez aqui? A robustez, basicamente, ela é uma medida do quão rápido uma rede vai se desintegrar com a perda de espécies. Então, a gente simulou a remoção, a extinção de espécies dessas comunidades e calculou quão rápido ocorrem extinções secundárias. Tá? E o que é uma extinção secundária? Por exemplo, eu sou um frugívoro que consome 3 plantas. Quando essas 3 plantas forem consumidas, desaparecerem, eu também sou extinto. Então, eu seria uma extinção secundária nesse caso. Tá? Então, se você tem uma comunidade altamente conectada, onde todo mundo consome todo mundo, a robustez é muito alta, porque você teria que perder todos os parceiros para que os parceiros do outro nível trófico fossem perdidos, né? Para que eles sejam perdidos. Então, a gente comparou, a gente fez essa estimativa extinguindo plantas aqui com o P e A, né, animais, e para todos os cenários aqui que a gente calculou, sendo que a extinção considerada ao acaso, ou extinguindo as espécies mais generalistas primeiro e as mais especialistas depois, tanto para bichos quanto plantas, houve esse mesmo padrão. Tá? Então, a gente conclui com isso, então, que a estabilidade, ou seja, a robustez das redes à perda de espécies, em Oahu, nesses novel ecosystems, ela se parece com a robustez que a gente encontra em comunidades de outras partes do planeta. Tá bem? Mas você também poderia me dizer, ok, Jefferson, mas no teu banco de dados você tem comunidades que são continentes, ou ilhas, ou áreas tropicais, ou temperadas, isso pode ser muito diferente do que você tem em Oahu. Então, eu subdividi em ilhas tropicais e não tropicais, e continentes tropicais e não tropicais. Tá? E também fiz com eles combinados para continentes e para ilhas. E como vocês podem ver, praticamente sempre houve sobreposição, com 2 exceções aqui, a modularidade de áreas de continentes não tropicais e a especialização dessas áreas de continentes não tropicais também, que foi mais alto nas áreas que não são Havaí, em comparação ao que a gente observou no Havaí. Tá? Mas a big picture aqui, a mensagem geral é que a estrutura e a estabilidade das redes do Havaí se parece muito com a estrutura e estabilidade das redes em comunidades dominadas por espécies nativas. Tá bem? Então, a conclusão dessa primeira parte primeiro que as aves introduzidas, elas são essa faca de 2 gumes para a conservação, né? Porque, por um lado, esses animais, eles são os únicos dispersores das espécies nativas de planta, certo? Mas, por outro lado, 93% do que eles estão dispersando são espécies introduzidas. Então, isso gera esse dilema, né? Do que fazer, eles são bons ou ruins? Acho que eles são bons e ruins, né? E a estrutura dessas redes, ela emergiu sem requerer, né, sem necessitar que tenha existido coexistência ao longo de período evolutivo, ao longo de um longo período. E essas interações variam enormemente entre os sítios, né, o que foi demonstrado pelo alto nível de similaridade, mas que, apesar disso, a estrutura das redes permanece mais ou menos parecida, né? Ou seja, a identidade das espécies, quem elas são, não importa muito para definir como essas redes vão ser organizadas, né? Assim, depende de outras coisas que a gente vai falar um pouquinho a seguir. Então, esses padrões, não apenas de estrutura, mas também de robustez da rede à perda de espécies, nesses ecossistemas, agora eles se parecem com o que a gente observa em ilhas, em áreas do planeta menos alteradas, menos modificadas. Tá bem? Bom, essa, então, foi a primeira parte. Passando para a segunda parte, a gente vai falar mais sobre o nível de espécies, ou seja, quem são as espécies mais importantes de animais e de plantas nesses novel ecosystems e por que uma espécie desempenha um papel desproporcionalmente importante nessas comunidades. Bom, aqui é só para ilustrar, esse é um Red Whiskered Bulbul, um Pycnonotus jocosus, que é um bicho asiático também, consumindo plantas, sementes de uma planta, frutos, né? Frutos engolindo sementes
que são pequenininhas, dessa planta nativa, endêmica e ameaçada do Havaí, né? Esse é um exemplo do bicho fazendo o papel certinho, né? Que a gente gostaria que todos fizessem, né? Dispersassem apenas espécies nativas. Bom, e aqui, então, para cada um desses sítios, a gente calculou, para cada espécie nativa e introduzida de animal, uma métrica que é um indicativo da importância dela para a conectividade na rede. Tá? Essa métrica é o Normalized Degree, ou seja, o grau normalizado, que é basicamente, dentre todos os parceiros disponíveis, quantas dessas plantas disponíveis, espécies de planta, você está interagindo. Tá? Se tem 10 disponíveis, se você interage com 9, o teu Normalized Degree vai ser 0,9, ou seja, 90% das plantas que você está consumindo. Tá? E o que a gente encontrou aqui, em azul, aqui são os bichos, são as 4 principais espécies de frugívoro introduzidas e aqui os 2 nativos. E como não seria, como se espera, né, como você já deve estar suspeitando nessa altura, as barrinhas aqui são bem grandes, ou seja, o normalized degree dessas espécies introduzidas é muito maior do que das espécies nativas. Tá? E quando a gente olha para a proporção de sementes, de amostras fecais com sementes, a maior parte das amostras fecais que estavam com sementes é dessas espécies introduzidas. E só uma quantidade minúscula, realmente muito pequena, aqui foi das sementes foram encontradas em espécies de animal nativos. E para as plantas, um cenário muito parecido. Então, aqui amarelo, laranja e vermelho são espécies de planta introduzidas, e esses outros tons de marrom, aqui branco, são espécies nativas, principais espécies nativas. E, de novo, né, para a maior parte dos sítios aqui, a gente tem as espécies que contribuem mais para a conectividade dessa rede, sendo as espécies introduzidas, né? Com exceção de um dos sítios, que é o Tântalos. Esse sítio é um local onde a gente fez uma amostragem numa área onde ocorre bastante restauração, ou seja, são eliminadas as plantas nativas eliminadas as plantas introduzidas e são plantadas plantas nativas. E aqui, nesse caso, essas plantas nativas, elas interagem com um alto número de aves. Isso é um possível indicativo, né, da importância da atividade de restauração ecológica, né, do manejo dessas comunidades vegetais, ou seja, restauração funciona, isso é um indicativo. E quando a gente olha para a proporção de amostras com sementes, a maior parte dessas sementes encontradas nas amostras são dessas espécies introduzidas. De fato, só um pouquinho aqui, né, marronzinho, e essas outras estrelinhas aqui, são das espécies nativas. Então, de novo, a maior parte das sementes dispersas na ilha são introduzidas. Tá? Então, a conclusão disso daqui é que espécies introduzidas, tanto de animais quanto de plantas, desempenham os papéis mais importantes, né? Especialmente para os animais e para as plantas. Em alguns casos, você tem nativas e introduzidas desempenhando um papel importante para a conectividade dessas redes. Uma outra métrica que a gente olhou foi bom, eu falei para vocês que as redes podem ser modulares, certo? Então, imagina que você tem, só hipotético, tá, esse desenho. Então, você tem aqui 5 plantas e 5 bichos e suas conexões. Digamos que você fez a análise de modularidade e encontrou que existem 2 módulos, né? Esse primeiro aqui e esse outro aqui. E a gente pode classificar essas espécies em 4 papéis distintos baseados na contribuição dessas espécies para a conectividade dentro desse módulo que elas ocorrem ou entre os módulos, entre os diferentes módulos, tá? Então, uma espécie vai ser uma espécie importante para o seu módulo quando ela interage. Vou dar uma pausada aqui, fechar a janela. Bom, continuando então, desculpe, eu tive que fechar a janela, estava um pouco barulhento.
Então, a gente pode classificar essas espécies em 4 papéis distintos. Uma delas é como hub do módulo, ou seja, a espécie é importante para a conectividade dentro do módulo, mas não é muito importante para a conectividade entre módulos. Ela pode ser um hub, né, uma espécie importante para a rede toda, quando ela conecta um conector importante para dentro do seu módulo, mas também entre módulos. Ou ela pode ser um conector, que ela é importante apenas para a conectividade entre módulos, mas não muito importante para a conectividade dentro do seu próprio módulo. Ou ela pode ser uma espécie periférica que está conectada a poucos parceiros na rede, tá? E uma vez que você calcula, então, a contribuição para a conectividade entre módulos e dentro do módulo, a gente pode classificar as espécies nessas 4 categorias, e aí olha só o que a gente encontrou. Para as aves, não houve nenhuma espécie que foi hub do módulo. A única espécie que atuou como hub da rede foi uma espécie introduzida, tá? As espécies nativas aqui, elas estão em negrito e sublinhadas, tá? São essas únicas 2 aqui para os animais, tá? Então, os 2 animais nativos tiveram um papel periférico para a modularidade, e 2 introduzidos foram conectores, e um introduzido, então, foi hub da rede. E para as plantas? Um padrão parecido, de novo, sublinhado e em negrito são as espécies nativas. Então, notem aqui que houve uma única espécie que foi um hub da rede e 2 espécies que foram hubs do módulo, e todas elas sendo introduzidas. E dentre as espécies que foram conectores, a maior parte delas foi introduzida também, mas aqui a gente já teve algumas nativas atuando como conectores, tá bom? Mas a maior parte, disparado, das nativas atuou como periférica, ou seja, tem uma contribuição pequena para a modularidade dessas redes. Então, de novo, para os bichos, basicamente as espécies introduzidas ocupam um papel mais importante para definir a modularidade das redes, e dentre as plantas, os papéis são parecidos, mas os mais importantes ainda são ocupados por espécies introduzidas também. Bom, em relação à importância de diferentes características dessas espécies para as diferentes estruturas da rede. Então, a gente fez essa análise para tentar esclarecer isso. Tá? Então, primeiro a gente fez análise na escala regional, ou seja, considerando apenas a rede como um todo, a rede compilando os 7 sítios juntos, e depois a escala local, tá? Ou seja, cada um dos 7 sítios separados. Então, primeiro, escala regional. Então, aqui eu tenho 4 medidas da importância das espécies para a rede, tá? De novo, aqui o grau normalizado, depois a contribuição de cada espécie para o aninhamento e a contribuição para a conectividade dentro e entre módulos, tá? E eu relacionei para os bichos, aqui em cima, e para as plantas, aqui em B, essas variáveis, que são nossas variáveis de resposta, atributos como abundância, distribuição, grau de frugivoria e o tamanho da boca desses bichos. E o que a gente encontrou foi o seguinte, que o grau de frugivoria, ou seja, o quão frugívoro um animal faz com que ele tenha uma importância alta para o número de plantas consumidas e também para a contribuição dessa espécie para aninhamento e para conectividade. Enquanto você tem aqui tamanho de boca, não, a abertura do bico, sendo menos importante, sendo também importante, na verdade, mas nesse caso, uma importância negativa, onde quanto menor o tamanho do bico, menor a abertura do bico, menos conectado, ou seja, menos contribuição para a conectividade dentro do módulo essas aves vão ter, tá? Só um esclarecimento, então, quando essa aqui uma medida de relação, de associação entre a variável resposta e a variável preditora. Então, quando está em 0, quando sobrepõe o 0, ela não é importante, tá? Ou seja, essa resposta
esteve associada à variável, desculpa, essa preditora não teve associada a uma variável resposta, e quando está acima, ela teve uma associação positiva, e quando está abaixo, teve uma associação negativa. Tá? Então, para as plantas, a gente encontrou que a abundância, aqui em 2 casos, esteve associada à importância das espécies, ou seja, quanto mais abundante uma espécie, mais parceiros ela tem, mais ela contribui para o aninhamento. De novo, aqui a gente teve o tamanho das sementes, né, que é uma medida de acoplamento morfológico, onde quanto menor o tamanho das sementes, mais elas tendem a contribuir para a conectividade da rede, tá bem? E amplitude, quanto mais distribuídas, quanto mais ampla a distribuição na ilha, mais espécies de parceiros elas têm, e da mesma forma, aqui para algumas coisas nutricionais, por exemplo, quanto mais lipídios, mais rico em lipídios um fruto é, mais mais parceiros uma planta tem. Em escala local, como a gente só pôde utilizar métricas binárias e não quantitativas, a gente usou só para o Normalized Degree, tá bom? Então, a gente encontrou algo parecido, que quanto maior o tamanho, quanto mais frugívoro o animal é, mais parceiros ele tem, quanto maior a boca dele, mais parceiros esses bichos tiveram, mais plantas eles dispersam, e para as plantas, quanto mais longa a frutificação e mais ricos em lipídios os frutos são, mais dispersores eles vão ter, e em relação ao tamanho das sementes, quanto menor a semente, mais dispersores essas plantas vão ter. E isso se torna importante porque, por exemplo, a gente pode aplicar esse tipo de informação para restauração. Por exemplo, se a gente sabe que espécies com frutificações longas, frutos ricos em lipídios e sementes pequenas tendem a ter uma importância desproporcional para a organização e estruturação das redes, então a gente pode olhar dentro do pool de espécies nativas quais delas a gente poderia priorizar para aumentar, para, enfim, plantar nesses locais, para que elas se tornem espécies, né, que elas vão ter uma maior chance de se tornar espécies importantes para a conectividade das redes. Da mesma forma para as aves. Então, se fosse introduzir alguma ave, de repente alguma nativa de outras ilhas ali do arquipélago, algo assim, a gente poderia pensar em encontrar uma espécie candidata que seja altamente frugívora e que tenha uma abertura de boca maior possível. Tá bem? Bom, então, as últimas mensagens aí sobre a segunda parte são que espécies introduzidas, a maior parte dos papéis da comunidade elas tomaram conta, né? Espécies introduzidas que governam a estrutura e o funcionamento dessas comunidades em novel ecosystems. E o ARRO, as redes de dispersão, elas são um exemplo desse conceito de ecological meltdown, que basicamente se refere ao fato de que ele ocorre quando você tem, por exemplo, parceiros mutualistas aumentando, se favorecendo, se facilitando e aumentando o impacto na ilha, né, ou na comunidade onde elas estão. Ou seja, você tem animais que consomem muitas frutas introduzidas, que aumentam sua abundância, sua distribuição, e que aí alimentam mais animais introduzidos, que também se tornam mais abundantes e consomem mais frutos, e entram nesse vórtice, e a partir da onde passam um tipping point, né, um ponto de retorno, onde é muito difícil você fazer a comunidade voltar a ser o que era, né? Se tornar nativa de novo. É importante notar que como o tamanho de sementes de boca dos bichos importa, né, o bico, importa muito para as interações, a maior parte dessas plantas nativas e ameaçadas que têm frutos grandes e que perderam seus dispersores, que eram animais de grande porte, elas seguem sem ter dispersores, seguem sem ser dispersadas, e a única forma que elas têm de se manter atualmente é através de manejo por humanos, né? E então as espécies nativas elas têm importância secundária
para a estrutura das redes, mas a gente encontrou evidência de que a restauração pode aumentar ou melhorar o papel delas nessas comunidades. Então, com manejo, é possível tornar elas um pouquinho mais importantes nas comunidades, quem sabe fazer essas comunidades andarem para a direção de se tornarem mais nativas, né? E esses processos que definem a importância das espécies são muito parecidos com os processos que a gente sabe, né, com as variáveis que são importantes para definir a importância de espécies em comunidades nativas. Ou seja, parece que os processos que definem as interações também, não apenas a estrutura e a estabilidade das redes nesses ecossistemas novos se parece com de áreas nativas, mas os processos que os geram parecem também ser muito similares. Tá? E os atributos que são associados à importância dos papéis, eles podem ser importantes para guiar a restauração, né? Como eu falei, a gente sabe que plantas que vão assumir papéis importantes para os frugívoros nessas redes, ou seja, vão servir como alimento para muitos frugívoros, elas têm frutificações longas, têm frutos ricos em lipídios e têm sementes pequenas. Então, a gente poderia remover as introduzidas com essas características e substituí-las por espécies nativas com essas características. Ou seja, nem tudo está perdido, né? Ainda, enfim, é possível que a gente possa melhorar um pouco o cenário, tá? Bom, pessoal, era isso basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês. Peço desculpas pela interrupção no meio da fala e fico à disposição para responder perguntas.